Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Hebreus capítulo 11, versículo 6. A fé é um dom que nos é dado por Deus para que creiamos nele e na sua palavra. É pela fé que entregamos a nossa vida a Jesus e buscamos fazer a sua vontade. Ela é fundamental na vida cristã, pois está escrito que o justo viverá pela fé. A maioria das pessoas já sabe disso tudo, mas o que pouca gente sabe é que a fé precisa ser sustentada diariamente, para que nós possamos nos manter firmes nos momentos mais difíceis da nossa vida. E se não fizermos isso, a nossa fé poderá ser abalada ou até mesmo destruída quando os problemas chegarem. Por isso eu vou te mostrar as 4 coisas em que você não pode sustentar a sua fé de maneira nenhuma. Em primeiro lugar, não coloque sua fé nas pessoas. Talvez você esteja se perguntando, mas pastor, o que significa isso? E por isso eu vou te dar um exemplo muito claro de alguém que colocou a sua fé nas pessoas. Vamos ver 2 atitudes que o apóstolo Pedro tomou antes de Jesus ser crucificado. A primeira delas está em João capítulo 18. Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. O nome daquele servo era Malco. Jesus, porém, ordenou a Pedro: guarde a espada. Acaso não haverei de beber o cálice que o Pai me deu? Após a traição de Judas, os soldados do imperador romano foram até Jesus para prendê-lo. Pedro então levantou sua espada e atacou um dos seus inimigos. E aí fica a pergunta: será que com essa atitude de lealdade, Pedro estava esperando que os seus amigos ficassem impressionados e fizessem o mesmo? Porque se continuarmos lendo o capítulo 18, veremos que horas depois, enquanto Pedro estava sozinho, ele teve uma atitude completamente diferente da anterior. A Bíblia conta que Jesus já havia sido preso e estava sendo julgado. Então um grupo de judeus se aproximou de Pedro e o acusou de ser um dos seguidores de Cristo. Vamos ver o que ele respondeu. Enquanto Simão Pedro estava se aquecendo, perguntaram-lhe: você não é um dos discípulos dele? Ele negou, dizendo: não sou. Um dos servos do sumo sacerdote, parente do homem cuja orelha Pedro decepara, insistiu: eu não o vi com ele no olival? Mais uma vez, Pedro negou. Perceba o quanto Pedro agiu diferente nessa situação. E será que isso também não acontece com a gente? Diante das pessoas, nós fazemos questão de dizer e mostrar que nós somos cristãos. Mas e quando estamos sozinhos? Será que não cometemos os mesmos pecados daqueles que não conhecem a Jesus? Será que nós demonstramos a nossa fé para as pessoas somente para mostrar o quanto somos bons? Então, meu querido irmão e minha irmã, não coloque a sua fé nas pessoas. Não queira se exibir, porque se você fizer isso, você estará agindo como os hipócritas, que só servem a Deus da boca para fora, procurando impressionar os outros. Então seja sincero diante de Deus, até mesmo quando ninguém estiver te observando. Em segundo lugar, não coloque sua fé nos milagres. A igreja nos dias de hoje vive em busca de milagres. Quantas vezes eu já ouvi as frases: hoje o seu milagre vai chegar, o seu milagre tem data e hora marcada, e por aí em diante. Mas nós não podemos colocar a nossa fé nos milagres de Deus. Se os milagres fossem algo que pudesse sustentar a nossa fé, o povo de Israel não teria pecado tanto e se desviado dos caminhos do Senhor. Afinal de contas, eles presenciaram alguns dos maiores milagres que a Bíblia registra, como as 10 pragas, a abertura do Mar Vermelho, a coluna de fogo que os protegiam do frio e o maná que caía do céu para alimentá-los. Enquanto o povo hebreu olhava apenas para os milagres, eles continuavam caminhando e seguindo Moisés. Mas quando os milagres cessaram, eles começaram a desviar os seus corações de Deus e quiseram até voltar à vida de escravidão no Egito, reclamando de tudo que o Senhor havia feito. Veja o que está escrito: no Egito, os nossos antepassados não deram atenção às tuas maravilhas, não se lembraram das muitas manifestações do teu amor leal e rebelaram-se junto ao mar, o Mar Vermelho. Contudo, ele os salvou por causa do seu nome, para manifestar o seu poder. Então creram nas suas promessas e a ele cantaram louvores,
mas logo se esqueceram do que ele tinha feito e não esperaram para saber o seu plano. E diante disso eu te pergunto, se a sua fé for sustentada apenas nos milagres, o que você vai fazer quando Deus ficar em silêncio? Será que você vai continuar louvando e engrandecendo o nome do Senhor quando as crises vierem e você não encontrar solução? Lembre-se disso, os milagres não podem ser o motivo da nossa fé, mas sim a consequência do nosso amor e da nossa fidelidade ao Pai. Em terceiro lugar, não coloque sua fé na prosperidade financeira e nos bens materiais. Outra característica que infelizmente temos visto nas igrejas de hoje é a fé baseada na prosperidade financeira e nas coisas que ela pode oferecer. Muitos cristãos ficam observando a vida dos outros e só conseguem ter fé em Deus se tiverem uma condição financeira melhor que a deles. E se isso não acontece, eles se revoltam e começam a clamar a Deus por uma vida mais próspera até que sejam atendidos. Mas isso também aconteceu no passado. A Bíblia conta que o rei Asaf quase se iludiu pela prosperidade financeira e pelos bens materiais. Quando ele estava prestes a depositar sua fé naquelas coisas, Deus abriu seus olhos e lhe deu o entendimento necessário para não cair naquela armadilha. Vamos ver o que Asaf disse. Certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Quando você ouvir algum pastor ou líder espiritual pregar sobre a prosperidade financeira e tentar te convencer de que a sua fé tem que ser colocada nisso, lembre-se do que Satanás disse a Jesus na tentação do deserto: tudo isso lhe darei se você se prostrar e me adorar. Então não permita, meu irmão, que a sua fé esteja fortalecida somente quando você tiver muitos bens materiais e prosperidade. A sua fé deve ser sustentada no Senhor, em toda e qualquer situação. Amém? Em quarto lugar, não coloque sua fé em si mesmo. Tem muita gente que se orgulha de ser cristão, que contribui com a obra e ajuda os mais necessitados. Porém, eles colocam toda a sua fé em si mesmo e na sua capacidade intelectual. Esse tipo de pessoa está sempre buscando conhecimento e capacidade de argumentação para responder aos outros, fazendo com que a sua opinião sempre seja a certa. Mas essa é mais uma armadilha que o cristão não pode cair. Veja o que Tiago disse sobre esse tipo de pessoa. Quem é sábio e tem entendimento entre vocês, que o demonstre por seu bom procedimento, mediante obras praticadas com a humildade que provém da sabedoria. Contudo, se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. Esse tipo de sabedoria não vem do céu, mas é terrena, não é espiritual e é demoníaca. Pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Colocar a fé em si mesmo e na sua própria força é tão perigoso que pode nos afastar completamente do Senhor. Em vez disso, Deus nos deixa a seguinte orientação para não cometermos esse erro. Veja o que está escrito: não se glorie o sábio em sua sabedoria, nem o forte em sua força, nem o rico em sua riqueza. Mas quem se gloriar, glorie-se nisto, em compreender-me e conhecer-me, pois eu sou o Senhor e ajo com lealdade, com justiça e com retidão sobre a terra, pois é dessas coisas que me agrado. E talvez você esteja se perguntando: mas pastor, então no que eu devo colocar a minha fé? E a resposta vem do próprio Jesus, quando ele disse: não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Jesus deve ser a base da nossa fé, meu irmão. É nele que nós devemos sustentar as nossas vidas em todos os momentos. Ele é a rocha firme que nos mantém de pé quando as tempestades vêm para tentar nos abalar e nos derrubar. Amém? Nunca se esqueça disso. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos e se inscreva no meu canal. Deus te abençoe.